Chegou a hora da gente receber ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando hoje na nossa programação, só para me deixar confusa, viu, Will? Que dia da semana é hoje? Eu falei, Will, já estamos na sexta? Não, estamos ainda no começo da semana. Obrigada por estar aqui com a gente. Nada, prazer estar aqui, Paula. Terça, a nova sexta, então? Terça, nova sexta. Pelo menos por enquanto, vamos olhar aí um pouco, né, comentar um pouco mais sobre os resultados de bancos. Queria entender aqui, né, um pouco da sua visão. A gente viu aí JP, Citigroup, Wells Fargo, bons resultados aí dos bancos neste segundo trimestre. Isso mostra aí a robustez da economia dos Estados Unidos, Will? De fato, foi bastante. Essa tem sido a tônica nos resultados que eu acompanhei. Foram divulgados, que a gente comentou, né? Na sexta-feira a gente teve o Wells Fargo, o Citi e o JP. O Wells Fargo e Citi são bancos que têm uma operação mais forte no varejo, no consumo, né? Aquele banco de rua, de agência, que a gente faz as nossas compras, tem o cartão de crédito, a conta corrente, por aí vai. O JP Morgan é um híbrido, né? Ele é muito forte no seu braço de investimento, de banco de investimento, de mesa de derivativos, de renda fixa, de investment banking. Só que há muito tempo atrás ele comprou o Chase, que também é uma agência, é um banco de rua, né? E também tem a sua relevância. Então, só para explicar quais são as nuances aí dos bancos americanos. Hoje de manhã a gente teve o Bank of America, também outro grande banco, mais parecido com o JP Morgan, no sentido de que ele tem uma grande operação em consumo, investment banking, asset, é um banco múltiplo mesmo. E o Morgan Stanley. Então, são vários bancos diferentes. O Morgan Stanley é muito mais focado em administração de recursos de terceiro, wealth management. Essencialmente, ele é um banco que em 2010 fez esse shift para cada vez mais focar em administração de recursos de terceiros. Então, não é um banco de rua, não é um banco de varejo, é um banco de administração de fortunas, essencialmente. Vários bancos diferentes, mas uma tônica semelhante. A tônica foi o seguinte: números bons dos bancos. Os resultados surpreenderam positivamente. Não é à toa que as ações do Morgan Stanley estavam subindo 5%, as ações do Bank of America hoje subindo 2%. O CEO do Bank of America chamou a atenção para a resiliência da economia americana. A economia americana continua forte, continua surpreendendo positivamente. E aí o que acontece, né? O banco ele ganha com juros. Quanto maior for os juros, melhor para o banco. Só que você tem um limite para isso também, porque obviamente quanto maior são os juros, né, maior a probabilidade de você eventualmente ter sofrer calotes, né? E, consequentemente, o banco ele tem que provisionar, tem que se preparar para isso. Só que o que você está tendo na economia americana é que você teve esse aumento de juros, mas você ainda não teve um aumento de calote, uma deterioração muito forte da economia que faça com que os bancos venham sofrer por conta de uma recessão ou aumento da provisão para devedores duvidosos. Então, o melhor dos mundos para os bancos americanos que estão entregando números melhores do que o esperado. A área de investment banking, né, dado que a gente não teve muito IPOs, não teve muita emissão de dívida, não teve grandes deals, né, operações, fusões, aquisições, ela ainda continua mostrando certa fraqueza. E aí, obviamente, que isso impacta diferentemente os bancos, né? O Goldman Sachs, muito mais investment bank, sofre mais. O JP tem uma parte de investment bank que sofre um pouco também, mas ele é muito diversificado. Então, essa área de investment bank continua sendo uma área com resultados fracos. Já foi assim a tônica de 2022, segue sendo assim. Mas, em compensação, no banco de varejo, de consumo, números fortes, catalisados aí por essas maiores taxas de juros aqui nos Estados Unidos. Fala, Will, bom dia. Felipe Nascimento falando aqui contigo. Na semana passada, quando saíram aqueles dados lá dos 3 bancos, né, começou a temporada de banco aí nos Estados Unidos, a gente se questionava, e você estava aqui inclusive na bancada com a gente, se questionava sobre um conservadorismo dos analistas, né? Talvez eles estavam conservadores demais e por isso que os números acabaram vindo melhores do que o esperado. Hoje a gente viu mais resultados melhores do que o esperado, né? O Bank of America, o Morgan Stanley também. E parece, né, que nessa semana ainda tem mais, não bancos, mas tem mais empresas do S&P. Você está ainda percebendo essa dinâmica? Você ainda acredita que essa dinâmica vai prevalecer, né, de análises ou de expectativas piores do que efetivamente os resultados que vão sair? Ou a gente vai ver coisas mais setoriais, como os bancos
vindo melhores, outras empresas vindo não tão em linha com o esperado? Como que você está percebendo com o que a gente já andou, né, da semana passada para cá? Boa. Eu diria que assim, ainda é cedo, né, para falar. Essa semana é uma semana bem intensa, bem relevante até em termos de resultado. Hoje já tiveram alguns. Agora você já começa a ter uma diversidade maior de diferentes tipos de empresas, né, divulgando. Hoje você teve a Prologis, que é um dos maiores REITs de galpões do mundo, né, divulgando seus números. Você teve a Charles Schwab, que é uma empresa ainda do setor financeiro, mas já é uma corretora, não é um banco. E ao longo da semana você ainda tem Tesla, tem as ferrovias divulgando seus resultados, tem a Netflix divulgando os resultados. Vai dar para ter uma fotografia melhor. Mas por hora, 82% das empresas do S&P que divulgaram seus números superaram as estimativas. É um número bem elevado, tá? Normalmente, a gente vê algo em torno ali de 60%, acima de 65% a 70% das empresas batendo as estimativas do mercado. Ou seja, os analistas eles jogam para baixo essas estimativas, né, se preparam, digamos assim, para o pior, né, vamos dizer assim, e as empresas vêm lá e surpreendem positivamente. Na média, 60% a 70%. Estamos em 82%, mas ainda é muito cedo para falar, que não falei, ainda tem muito resultado para sair, ainda tem muita água para rolar, mas por hora realmente os números estão surpreendendo, tal qual surpreenderam no trimestre passado, né? E isso ajudou, inclusive, a substanciar essas altas que a gente tem visto na Bolsa Americana. Ou ainda nos bancos, né? Claro que são os grandes que saíram agora e a gente ainda tem alguns para serem divulgados, basicamente bancos menores e médios também, que são justamente os bancos que têm foco lá por conta do Federal Reserve, com toda a quebra que aconteceu, né, do SVB, First Republic, enfim, vários outros bancos. Você percebe que, de repente, essa temporada de resultados vai mostrar, vai sinalizar melhor como que está a saúde desses bancos menores, se eles passaram por essa correnteza ou esse quebra-mar aí de alguma forma até melhor, se sinaliza que pode haver um movimento mais de consolidação com os bancos grandes. Qual que é a importância da gente ter essa sinalização e interpretar esses resultados do setor bancário e também, claro, levando em consideração a dinâmica do Federal Reserve? Não, acho que é super relevante porque os bancos eles antecedem, eles estão sempre olhando à frente, né, para fazer suas provisões e se preparar para um eventual, para o pior, digamos assim, né. E a gente viu já tinha visto no quarto trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2023, um viés, um tom negativo, né, especialmente os resultados dos dois maiores bancos, JP Morgan e Bank of America, né. Os caras chamando a atenção, olha, você tem risco de recessão, a economia está desacelerando, a gente está provisionando mais e tal. Os bancos continuaram aumentando a provisão, tá? O Morgan Stanley fez hoje de manhã, o Bank of America aumentou também, assim como o JP tinha aumentado, mas aumentando numa velocidade menor e chamando menos atenção, assim, ou seja, nos seus comentários eles não falaram tanto sobre recessão, o risco de recessão, falaram inclusive da resiliência da economia americana. Então acho que, de fato, é um pouco daquilo que tem se traduzido nos dados, né? A economia americana realmente ela surpreendeu a todos, né? Existia quase que um consenso de recessão ao final de 2022, né? Muito falava que ia ter recessão nos Estados Unidos em 2023 e esse consenso ele foi caindo por terra na medida que a gente já está em mais da metade de julho, caminhando para o final de julho, e a gente ainda não teve recessão, né, nos Estados Unidos, e recessão conjecturada com 2 trimestres negativos de PIB, então, ou seja, não vai acontecer em 2023, ou a menos que aconteça uma catástrofe, não tenderia a acontecer em 2023, né, você não tem muito mais espaço, muito mais tempo, né, para você ter uma recessão nos Estados Unidos. E aí esse resultado dos bancos hoje, eles confirmam isso, que a despeito aí de juros mais elevados e tudo mais, no caso dos bancos, por hora, tem sido muito positivo. Óbvio, ainda tem outros setores, a gente já viu no primeiro trimestre que o setor de varejo sofreu muito, foi um setor que não performou bem, setor de energia / petróleo e de materiais básicos em geral com queda de preço de commodity também deve reportar resultados mais fracos, e a própria tecnologia, né, assim, apesar do mercado ter celebrado muito os números mostraram ainda uma desaceleração, né? Ou seja, menos o Google tendo menos lucro, o Facebook crescendo menos receita e por aí vai. Então vamos ver como é que isso se comporta daqui para frente.
Will, Alex aqui, muito bom dia, prazerzaço falar com você. Adoro acompanhar você nas redes sociais também, né? Sempre atualizando o mercado. Eu tenho aqui um gráfico interessante, um gráfico uma pergunta, né? Esse gráfico ele mostra aí quais são os trades, enfim, os crowded trades, né? Ou seja, os trades mais famosos, acompanhados, enfim, acho que o primeiro que todo mundo comenta aí. Eu vi isso, cara, eu ia compartilhar até, no Twitter, esqueci, que bom que você trouxe isso, que é bem interessante. Já antecipamos isso. Eu queria fazer a pergunta, qual é o próximo, né? Ou continua sendo, né, as Big Techs, porque, enfim, as ações japonesas também viraram, né, agora, enfim, nas últimas notícias. Short China, enfim, a gente tem visto aqui na tabela, mas queria que você discorresse, já que você tem visto esse gráfico aí, o que você acha de... Qual é a próxima nova tendência, né? Não, eu acho assim, uma coisa que eu tenho falado, realmente a economia tem surpreendido pela resiliência, tinha muita gente não alocada em ações, né, preocupados, com receios e tudo mais, e aí você acaba criando aquele fear of missing out, né, ou seja, eu tenho que comprar alguma ação, eu tenho que investir em ação, porque o mercado está andando, eu estou ficando para trás, seja você como gestor, seja você como investidor, e aí você vai para o mercado e você olha, a Apple subindo 40% no ano, Tesla, a Nvidia com fortes altas. E até uma coisa que você comentou ali, quando você falou acho que você estava falando da VEG, né, em relação a múltiplo, né, a diferença de múltiplo ela começa a ficar muito grande, né, hoje na média as Big Techs, ou as Magnificent Seven, né, como estão chamando, as 7 maiores, as 7 magníficas, né, elas negociam a múltiplos de mais de 30 vezes lucro, enquanto você pega o resto, né, do S&P, na média 15 vezes lucro. Então acho que cada vez mais você vai olhar mais para outras coisas que não sejam essas Big Techs, né, que é um pouco disso, né, tá meio crowded, por isso até quando eu estive aí na sexta-feira falei um pouco do setor de petróleo, totalmente contrário, né, você tem números, resultados que devem ser fracos, preço de petróleo nas mínimas, né, então, mas como uma alternativa, né, é um setor que performa muito mal. O setor de utilities performa muito mal, porque é uma bond proxy. Então, assim, se você tem hoje, com menos risco, um bond que te paga 5%, por que você vai para uma utilities, que é um setor regulado, que vai te pagar um pouco a mais do que isso? E aí, nesse racional, o setor sofreu. Mas também é um setor que ficou bastante para trás e negocia com múltiplos descontados. Setor de farmácia, o healthcare em geral, também tem coisa ali que bem interessante, com múltiplos bastante baixos. Então, eu acho que cada vez mais você vai tentar olhar coisas que... O setor de REITs praticamente não andaram, os fundos imobiliários que os brasileiros gostam tanto, né, de renda em dólar. Eu até fiz um post hoje de manhã exatamente para chamar a atenção disso, né? Você tem REITs pagando dividend yields elevados, e aí, obviamente... você tem 200 REITs no mercado americano, né? Então tem REITs que faz parte do S&P, tem REITs que tem um valor de mercado muito baixo, baixa liquidez, então sempre cuidar com isso, né? Da mesma forma que no Brasil é arriscado investir em micro caps, não diria nem small caps, né? Eu diria que ainda mais arriscado você vir aqui para os Estados Unidos querer investir nesse tipo de coisa, né? Melhor ir naquilo que é mais consolidado, mais tranquilo, né? Mas que também é outro setor que, se a gente continuar neste bull market, né, você começa a olhar para outras coisas que não só que não subiram, mas que eventualmente, não só porque não subiram, mas que tenham um valuation que justifique, né, ou seja, que você tem prêmio de risco, né. É aquilo que eu falo, que às vezes você tem bons negócios, não necessariamente são bons investimentos, né, depende de quanto que você paga, né. Se você tem um bom negócio, mas se você pagou muito caro, talvez não vai ser um bom investimento, pensando assim com o racional de bolsa, né. Legal, Will. Uma outra pergunta interessante, estava falando sobre petróleo, e mais cedo eu estava com uma tabelinha aqui também no Goldman Sachs, expectativa de 24 comparado com a expectativa de 23, crescimento de earnings e sales. E vimos aí o setor de energia, né, energy, com menor expectativa de crescimento, né? Acho que tem a questão de commodities, a questão de China como um todo, economias acelerando, mercado imputando essa aceleração, e você falando sobre o setor de petróleo. Isso seria agora, nesse momento, para quem está olhando para esse setor, seria mais um viés contrário, né, de trade, como você fala, assim, quando falo trade, ou seja, olhando num viés um pouco diferente, olhando como das Big Techs, né, quando estava nesse último gráfico, porque realmente essas companhias, até olhando aqui no Brasil, que eu olho com mais carinho aqui, né? As companhias não vão deixar de gerar caixa, né? Não vão deixar de distribuir dividendos, né? Muito pelo contrário, né? Acho que, e claro que o Brent mais alto, né? Ou seja, isso ajuda como um todo, mas por outro lado aumenta a inflação e diminui a percepção de risco, né? Então, qual que é essa balança que você olha em relação às companhias de petróleo nos Estados Unidos, Will?
Legal. A forma que eu gosto de ver é que assim, você está comprando petróleo nas mínimas, né? Porque querendo ou não, se o preço de petróleo subir para essas empresas é bom. Então você tem um hedge de inflação quase e também assim numa aposta contrária de que eventualmente se houver uma melhora de preço de petróleo esse cara se beneficia e diferentemente do Brasil, né? Em alguns casos aí do Brasil, na estatal, né, na Petrobras, aqui não, assim, as empresas americanas elas se beneficiam do aumento de preço de petróleo porque repassa isso na bomba de gasolina, no preço do petróleo para quem quer que esteja vendendo. Então você está comprando preço de petróleo nas mínimas. A OPEP já deu algumas sinalizações que 70 é um patamar importante, onde ela vem e corta a produção para sustentar preço, né? Que sempre pode cair mais, obviamente, né? Mas você tem ali alguma sustentabilidade de preço nesses 70. E aí, a realidade é que assim, essas empresas elas são rentáveis, né? O lucro vai diminuir, é verdade, mas não é que a empresa vai ter prejuízo, né? Como tu comentou, ela continua gerando fortemente caixa. Essas empresas reduziram muito o montante de investimentos, atendendo aos anseios da sociedade ESG, né? Então elas diminuíram muito o investimento, então hoje elas geram muito caixa e pagam dividendos e negociam a múltiplos baratos. Então, é óbvio, olhando o resultado, não vão ser bons, né? Queda de 25% na média aí de lucro, ano contra ano. Mas eu diria que grande parte disso também já está no preço, essa é a minha percepção, né? Então, é um pouco contrário, mas com esse racional. Maravilha, Will, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação, volte sempre. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado por poder participar excepcionalmente aí na terça-feira com vocês. Combinado, obrigada, Will, beijão, boa semana.